Novidade é o que não falta. Bem, tem reunião para poder ter público na final do Campeonato Carioca. Tem questões também sobre Miguel, ainda mais atualizações sobre o caso. É o que eu falei, vai ter notícia direto sobre o caso Miguel. Calegari, volante ou lateral, foi testado, ele falou sobre isso. E também Campeonato Carioca, né? Não vou. Campeonato Carioca, dinheiro. Provavelmente não vai entrar, enfim. Vamos embora para o giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral. Eu sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Vamos embora, não esquece do like, tá? Dá aquele like maroto aqui embaixo. Vamos embora para as notícias. A primeira delas é sobre Calegari. Calegari deu entrevista para o Globoesporte.com e disse sobre, ou pelo menos comentou ali, né, sobre as suas questões como lateral e volante, né, depois de muito pedir por uma parte da torcida para pelo menos ser testado na volância. Roger colocou, né, sem Hudson a partir de agora, coloca Calegari talvez como uma opção na volância à frente de André, até que não estava no banco na partida contra a Portuguesa, e precisando substituir Iago Martinelli, fez o teste do jogador de 19 anos por ali naquele setor. Bem, foram poucos minutos, até fez 2 desarmes e tal, não é pra gente chamar de teste definitivo, né? Não dá pra dizer se foi muito bem ou muito mal, mas o jogador comentou do que ele quer, né? Porque isso influencia bastante. Não necessariamente é o completamente certo, a gente viu o Ganso falando que queria jogar de falso 9, né? E não rendeu tanto, foi render jogando onde Roger o colocou agora de meio atacante. Mas é algo importante pra gente saber o que a gente pode esperar pela frente. Vou ler um trechinho aqui que o Netflu recortou ali da entrevista. Entrei leve e com certeza deu para relembrar bem os tempos de volante. Importante é sempre estar pronto para ajudar o time e os meus companheiros no que for preciso, independentemente do lugar do campo que eu estiver atuando. Não chegamos a conversar com o Roger, né, sobre a possibilidade, mas o jogo acabou pedindo por uma alternativa naquele momento e ele precisou de mim. Acabou sendo um pouco surpresa, mas como já joguei na posição, acredito que consegui cumprir bem o meu papel e ajudar o Fluminense a conquistar a vaga na decisão do Carioca. Estou sempre disposto a ajudar o Fluminense, mas já venho atuando na lateral há alguns anos e tendo bons momentos nessa função. Não penso em deixar de ser lateral, mas como sempre venho dizendo, estou à disposição da comissão técnica para jogar. Temos um elenco muito qualificado e é importante estarmos sempre prontos para o que virá pela frente, disse Calegari. Bem, acho que a fala dele resume tudo, né? Ele quer ser lateral, já joga como lateral há alguns anos, jogou como volante no início ali, em alguns momentos ali da base, mas hoje se considera um lateral, que pode ser improvisado na volância caso a gente precise. O que é ótimo. Temos um bom lateral e possivelmente um bom volante também. Isso é muito bom. Vamos para a próxima notícia. Bem, a próxima notícia é sobre o Campeonato Carioca. Enfim, que saco falar de Campeonato Carioca, mas vamos lá. Tudo bem que o Campeonato Carioca agora tá animado, né? A parte que eu quero falar é o próximo assunto. Esse assunto aqui é do dinheiro. Por que o que saco? Porque dá raiva. Notícia do Vene Casagrande, do jornal O Dia, é de que a premiação do Campeonato Carioca, pra quem não sabe, o Fluminense ganhou 500 mil por ir pra semifinal do Carioca, já ganhou 500 mil sendo vice do Carioca, e caso ganhe o Carioca, ganha 1,5 milhão. Leia-se, o Fluminense tem 500 mil em caixa. Ele ganha 1,5 milhão se ele for campeão, totaliza 2 milhões, ou ele ganha meio milhão se ele perder a final, e aí totaliza 1 milhão. Acho que deu pra entender, né? 500 mil pro vice, 1,5 milhão pro campeão. Bem, ou seja, o Fluminense ganharia 1 ou 2 milhões agora na final, mas esse dinheiro sairia do caixa do que arrecadaram com o pay-per-view do estadual, né? Porém, já iniciaram conversas entre os dirigentes informando que esse dinheiro não vai existir. A cota de TV ainda não entrou no caixa dos clubes, foram clubes de menor expressão que falaram isso, que não receberam nada. Há até uma promessa de receberem durante essa semana, mas ninguém nem sabe quando e nem quanto é esse dinheiro.
Enfim, né? Vale sempre lembrar, né? O Vene lembrou lá na postagem dele, e acho que vale a lembrança aqui. A gente tinha um contrato de 18 milhões com a Globo, rompido principalmente por causa do Boa Vista. Gabriel, mas a culpa não foi do Flamengo? O Flamengo não tinha contrato com a Globo. O Flamengo já não tinha contrato com a Globo para 2020. Quem tinha era o Boa Vista e aceitou ser transmitido. E isso fez a Globo romper o contrato. E nesse momento a gente não sabe nem quanto que a gente vai receber de premiação, sabe nem se vai ter premiação. Eu lembro que antes do Campeonato Carioca, quando falaram ali e tal, eu gravei um vídeo aqui falando que eu não achava a ideia muito boa. Achava uma alternativa, achava que ia ser um ponto que ia mostrar muito pro Brasil. Muita gente colocando esperança, falando, olha, o streaming do Carioca vai mostrar que se os clubes se unirem no Brasileirão, os direitos ficam muito melhores, e a transmissão pela internet é o futuro, e tal, não sei o quê. Ok, mas do jeito que foi feito no Carioca não vai render. Não rendeu dinheiro, não rendeu mídia, rendeu críticas. Dos 4 grandes clubes reclamaram das suas próprias transmissões, e nem digo do conteúdo, mas da qualidade. A qualidade da imagem não é alta, não rendeu dinheiro, não rendeu mais dinheiro, né, do que rendia antes com empresas tradicionais, seja a Globo, seja a SBT, enfim, não tô nem falando do contrato da Record, tô falando do contrato como um todo. Enfim. Ou seja, no fim das contas, a gente vai voltar agora de cabecinha baixa, provavelmente daqui a 2 anos, pra Globo ganhando menos do que ganhava antes, mas pra poder ganhar alguma coisa pelo menos, né? Enfim. Vamos para a próxima notícia, que a próxima já começa a ficar, já ter um pouco mais de ardor. A próxima notícia é sobre Campeonato Carioca. Mas essa me interessa um pouquinho mais. É sobre público. Mais uma vez, eu queria muito ter uma contagem, cara. Eu não vou conseguir calcular isso agora. Mas tem uma contagem que aparecesse aqui embaixo, bem assim, ó. Hoje, mais uma vez, o Flamengo tentou ter público em estádio no Brasil. A gente vai para 2 anos, né? Já tá passando... Não, vai pro 2º ano, né? Estamos com 1 ano e 2 meses sem ter públicos nos estádios. Lembrando, a última vez que o Fluminense foi ao Maracanã com público foi no dia 8 de março de 2020. Depois teve jogo com público ainda lá contra o Figueirense, né, no Orlando Scarpelli. Acho que foi no dia 11, se eu não me engano, ou seja, completaria 1 ano e 2 meses agora. E nesse período, ao longo de todo esse período, já deve ter tido umas 8, 10 vezes em que a gente trouxe notícia aqui de que o Flamengo tentou ter público na final. Bem, a notícia também é do Vene Casagrande, no jornal O Dia, e tem o título: Flamengo tem intenção de ter 30% de público nas finais do Carioca e irá conversar com a Ferj. Bem, vai ter uma reunião nessa quarta-feira para debater o assunto. Ironia ou não, a reunião para debater de ter 30% de público no Maracanã será virtual. 3 dirigentes não podem se reunir numa sala, mas 30% do público pode ir ao Maracanã. Acho isso engraçado. A medida será inédita no futebol brasileiro, que desde o começo da pandemia, em março de 2020, não recebe nenhum público, a não ser membros das diretorias dos clubes. Alguns jogos especiais acabaram contando com a presença de alguns convidados das equipes. Lembrando, teve alguns no início do Carioca que chegaram a ter. Bem, a reunião, quem vai estar nessa reunião? O vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, que você provavelmente já ouviu falar como BAP, né, do flamenguista falando, e o Fluminense, até esse momento que esse vídeo está saindo e que a matéria do dia saiu, não tinha dado uma posição, não tinha respondido por eles, ou seja, tá claramente sendo uma postura do Flamengo. O Flamengo quer a volta do público de qualquer jeito. Bem, eu vou ser sincero aqui, acredito que 0 chance disso acontecer, 30%, acho que é mais uma pressão, e assim, diria que se acontecer, vai ser muito, eu não ia usar a palavra estranho, né, mas eu diria que tem 1% de possibilidade de acontecer, não vai acontecer de uma hora pra outra, assim, acho bem possível que tenha público na final do Carioca, mas entra naquela conta ali do Flamengo tentando, diversas vezes, e uma hora vai rolar. Acredito que precise de mais vacinados para poder se colocar público no Maracanã de volta, né? Até porque 30% não resolve das receitas. Mas enfim, vamos acompanhando aí. Se a reunião é hoje à tarde mesmo, amanhã a gente já deve ter uma posição sobre isso. Próxima notícia. Caso Miguel. Bem, novidades dessa vez trazidas pela reportagem do UOL Sport, do Bruno Braz, que não é parente do Fábio Braz, né? Ou é parente do Fábio Braz, enfim. E do Caio Blois.
A matéria traz como título o seguinte: Vasco tem 30% de direitos de Miguel por acordo com o Fluminense. Pai nega na justiça. Resumindo aqui a matéria que você pode encontrar lá no All Sport. Quando o Miguel saiu do Fluminense, em 2015, teve confusão com o Peter Simpson e tal. Enfim, até tem um trechinho aqui que é interessante. O desentendimento entre José Roberto, pai de Miguel, e o clube, quando ele tinha 12 anos, no último ano da gestão Peter Simpson. Pouco depois voltaria, mas não sem antes se notabilizar com mais uma rusga nos bastidores. Bem, ele foi para São Januário, foi pro Vasco. Isso Miguel com 12 anos ali em 2015. Eurico Miranda estava no Vasco na época e tinha 2 filhos dele, Álvaro Miranda e o Euriquinho, também ali como dirigentes do Vasco. E o pai de Miguel arrumou confusão com os 3. No fim das contas, ele acabou voltando para Xerém depois. Abad já tinha ganhado a eleição e ele voltou pro Fluminense. Só que, como ele tinha uma confusão com o Vasco, ele tinha um contrato, não sei se dá pra chamar de contrato quando o jogador é tão novo assim, tinha um acordo com o Vasco, melhor dizendo, ele voltou pro Fluminense e ele tem 10%, né, do seu acordo ali com o Fluminense, e deixou 30% no Vasco. Falou, Vasco, fica com 30% aí, você me libera de graça, que não tá dando certo a gente aqui, eu volto pro Fluminense, o Fluminense fica com 60%, beleza? Beleza. Foi isso. Só qual é o problema? Quando você abre hoje o portal da transparência do Fluminense, onde você tem todos os dados lá de quantos por cento tem de cada jogador, etc, 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 você vê esta imagem aqui, ó. Vou botar aí na tela. Bem, tá aí na tela a imagem de Miguel. Vou dar um zoom para você poder ver um pouquinho melhor. Miguel, jogador do Fluminense, é esse que tá marcado aí, ó, Miguel Silveira dos Santos, contrato definitivo. Até quando vai o contrato? Ó, dá para ver aí. 6/6/2019 foi assinado, aquele contrato, primeiro contrato profissional, até 3/6/2022. E o que o Fluminense tem 90% do jogador, dos direitos econômicos do jogador. Aí, lá em cima, a gente tem o canalzinho aqui, ó, percentual de mais-valia, exclusividade de venda, que isso porque havia acontecido um problema anterior nisso, de não ter uma porcentagem que, enfim, o Fluminense tem o direito econômico, mas quando vendesse, teria que repassar parte do valor para um representante, um outro clube, alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu? O Fluminense foi e criou essa coluna. Dessa vez é um erro. Porque essa coluna já está criada e não tem qualquer referência ao Vasco como detentor de 30% dos direitos de Miguel. E qual que é o problema disso? É que o Fluminense reconhece. A matéria do UOL diz que, deixa eu ler aqui o trecho exato, em reuniões para a negociação do retorno ao tricolor, o pai do jovem, por um lado, afirmava que a decisão se baseava na capacidade de treinadores e da história com o clube, mas por outro condicionava o acerto a uma garantia que o meio pulasse categorias para se tornar profissional. Isso da volta dele, tá? Isso quando ele voltou para o Fluminense. Porém, o All Sport apurou o quê? Embasado no documento assinado para a volta dele, o acordo segue de pé para tricolores e cruz-maltinos, mas que o pai do jogador não reconhece a validade deste contrato. Assim, em sua ação judicial, José Roberto Lopes, o pai de Miguel, quer os 90% do Fluminense para ele. Os outros 10% já pertencem a ele. O portal da transparência do Fluminense registra 90% dos direitos econômicos de Miguel, mas em contato com a reportagem, entretanto, o tricolor esclareceu a questão reconhecendo o documento e a fatia de 30% do Vasco. E o Vasco também confirma que tem um acordo e que tem os 30%. Então por que não tá no portal da transparência esses 30% do Vasco no Fluminense se o Fluminense reconhece que ele é válido? O pai de Miguel pode não reconhecer, dizer, não, é tudo meu e tal, vamos brigar na justiça. Agora, o Fluminense precisava tá informando isso lá. Enfim, acho o portal da transparência sensacional. Quase clube nenhum tem isso. Isso é um mérito. Mas esse tipo de errinho mina muito a confiança nele, né? Acho isso péssimo, que tem esses errinhos em minar. Sobre a questão, tá claro em todos os sentidos que o pai de Miguel é um sujeito complicadíssimo. Complicadíssimo, muito complicado. Muito complicado mesmo. Arrumou confusão por onde passou. Isso é um fato. E eu acho até, assim, uma atitude meio pouco inteligente da parte dele, esse desejo de subir logo o jogador pra virar profissional e não sei o que lá.
Enfim, hoje pela manhã foi falado em Santos, já saiu matéria no Globo falando que clubes brasileiros e portugueses estão observando a situação de Miguel, e é um jogador que vai chamar a atenção e provavelmente vai ser contratado por algum outro clube caso saia do Fluminense. O Fluminense poderia tentar resolver essa negociação, e já falei bastante sobre o caso, como poderia tentar e etc. Mas é fato que essa situação era a pior para ser resolvida das últimas 3, né? Marcos Paulo, Dodi e Evanilson, sem dúvida essa era a pior para ser resolvida, porque era um caso muito complicado que a gente já vê em todo o histórico. E vou deixar um recado final aqui. Você falar que o pai do Miguel é um sujeito complicadíssimo, que vê o filho como a galinha dos ovos de ouro, mas talvez enxergue o filho como uma galinha mesmo, como um produto e não como filho para ser cuidado e tal, enfim, ou valorizado nesse ponto, né? Não entende a lógica de que era melhor ele jogar e destruir na base do que ficar pulando categoria. Isso não te faz um passador de pano pra gestão, pra você dizer que a gestão tá certa em tudo e etc. Assim como você criticar a dificuldade com que Mário Bittencourt tem de negociações mais complicadas, que não sejam mais simples, também não te faz um reclamador de tudo, que só joga contra, etc. O nome disso é pensamento crítico. É você olhar, entender a situação, é claro, ter a sua opinião também, não ficar em cima do muro. Mas ter a sua opinião entendendo que o outro lado também tem razão. Olha, os dois lados têm razão. Beleza, mas eu vejo isso daqui como um ponto mais crítico. Vejo isso aqui... E parar de discussão, porque isso realmente enche o saco, né? Não com a discussão é nutritiva, mas o debate efusivo, como acusando a pessoa só porque ela pensa diferente de você, que ela tem um motivo pra pensar diferente. Normalmente esse motivo é que ela viu um pontinho a mais de um lado que você de repente chega no pontinho a mais do outro. O caso Miguel ainda vai estar muito pano pra manga, seja lá o que essa expressão queira dizer. Saudações tricolores, até a próxima. Isso cansa, né? Aqui tem 2 vídeos. Tem 2 vídeos aqui pra você. Um de um lado, um em cima e embaixo, pra você poder assistir. Até a próxima. Valeu.